assim, como característica para identificação, até às vezes de longe, são os trejeitos, digamos assim, os gestos, aqueles pulos, né? A forma de mexer com os braços. Alegre. É alegre É assim, alegre, né? ele demonstra alegria. É? Ele pula, ele é alto, ele pula que vai quase ao teto, né? E faz, quando ele está alegre, ele faz isso. E você pergunta, o que você tem? Por que está assim? É felicidade. É felicidade. É uma demonstração, e quase todos os autistas têm isso, né? Esse estereótipos, né, que falam. Eles pulam, eles se movimentam, mas não são todos, né? O André, ele está encaixado entre entre 1 e o 2, né? Que são os mais leves, digamos, porque ele fala, ele se expressa, ele lê, ele escreve, do jeito dele, mas faz tudo isso, né? Você vê que ele é muito inteligente. Então ele está no 2, no grau 2. O 3 e o 4 já são aqueles bem comprometidos que sabe, que o autista ele tem um ritual, eles seguem um ritual, tem o 3 e 4, por exemplo. Se ele for aqui numa direção todo dia e no dia que ele muda para outra, ele é como se ele perdesse assim, o chão, ele grita, ele se bate, porque saiu do ritual. Ele não pode perder, é como todo dia fosse a mesma coisa. Mas isso aí já é considerado severo, não, né? 4, severo. É o severo? É o severo mesmo. É o severo mesmo, né? Certo. Você, uma época, trabalhou ajudou num casal, né? Que eram os 2 autistas? 2 autistas, um casal, uma menina e um menino. Ela era severo, de tomar em média de 16 comprimidos por dia. É mesmo? E mesmo com toda essa medicação, ainda tinha a reação dela, quando desequilibrava, saía do foco dela, era de quebrar, de bater, ela perde. A noção não tem, entendeu? É como se não soubesse diferenciar nada de nada. Se batia muito, se machucava, não machucava ninguém, mas se batia a porta, aí passava aquela crise, aí ela suava e aí ficava leve e relaxada, mas de novo e de novo. Então já é um severo. Os severos é bem difícil, bem complicado, mesmo com toda uma medicação. Certo, muito bem. Você já assistiu muitas palestras? Poxa, quem tem, né, um autista em casa como você, fica sempre procurando inovações, procurando informações. E o que você já ouviu assim de informações? Primeiro, o que causa, o que tem provocado, que é até uma coisa que está aumentando muito na população? Que informação você tem a respeito disso? Olha, é uma informação que não se tem, pelo menos eu não tenho esse conhecimento. O André, eu sei de mim, né? O André, ele teve um parto tranquilo, os exames todos bem, não teve uma complicação no parto para dizer, isso ocasionou. No parto não, na gestação, certo? A gestação toda tranquila, fiz todo o pré-natal, tudo direitinho. Na hora do parto, ele passou uns minutinhos. Até hoje há médicos que dizem que pode ter sido isso. Passou um minutinho da hora de nascer, porque era cesárea e a médica demorou. Aí ele passou minutinhos, que isso acontece mesmo. Há crianças que nascem paralíticos, né? Que fica na cadeira de roda. Tudo isso acontece muito na hora do nascer, passa do momento ali, ingere o líquido, né? Pneumático e tal, e passa da hora. O André aconteceu isso. Mas eu dizia, o André é autista, por isso eu não tenho essa informação. Certo. Mas, assim, agora já que você não tem essa informação, mas com relação à medicação, houve alguma medicação durante o tratamento do André? Houve. O André, a princípio, como eu não tinha laudo, né? Sim. Como eu falei, eu não dava nada de medicação para o André, que eu não sabia o que era. Então eu não dava, o que eu dava para o André era chazinhos, homeopata, né? Aqueles homeopáticos, aqueles chás, aqueles calmantes. Nunca resolveu muito. Nunca resolveu. A dificuldade dele dormir era muito grande, ele não dormia. Não dormia. O André veio dormir com o remédio em 2014, 2013 para 2014. Mas ele não dormia, ele tinha dificuldade demais. Não dormia, vou falar das dificuldades. Dificuldade na alimentação grande,
Nada, a comida era extremamente líquida, nada pastoso, sim, nada mesmo. Então, para uma batata frita ele veio comer com acho que 6 anos, 5 anos por aí, nada de mastigar, só líquido. Então, muita dificuldade na alimentação. Mas foi progredindo, né? Ele vem progredindo. Hoje ele já come mais, mas mesmo assim a alimentação é restrita até hoje. certo. Outra coisa, dor. Dor ele não é de sentir. Ele não fala em dor. É tanto que ele se machuca se ele bater um pé, uma coisa que eu vejo que aquilo machucou ele, mas ele não diz, ai que dor. Não. E outra coisa, ele nunca diz assim, mãe, nunca. Não. Nunca eu ouvi o André me chamar. É mesmo. Nunca. Ele diz assim, a minha mãe faz isso, já observou. Mas ele diz assim, mãe, vem cá. Ele não chama ninguém. Ele não chama ninguém, pode observar. Se eu disser assim, André, chame ali seu irmão. Ele chega perto dele, mas ele não chama. É incrível. É incrível. Vai explicar, eu não sei. Mas ele não chama, certo? Então tá, a medicação dele, ela varia de acordo com o grau. Sim. Entendeu? Então o André, a única medicação dele sempre foi, depois do laudo, para dormir. Certo. Isso orientado pelo médico? Isso orientado pelo médico, sim, passado sim. pelo médico. Certo. Acho que não podemos falar no nome de medicação, sim, claro, né? Não, porque cada certeza. caso é um caso. Com então, certeza. medicação para dormir, e ele tem muita ansiedade. Todos eles têm muita ansiedade. A ansiedade dele é morder. As garrafas de água que nunca voltam. Né? Que ele morde a tampa, morde, a ansiedade é de morder. A unha, come todas as unhas, não deixa a unha, morde o tecido, roupa. Então são vários assim, com essa atitude, né? De morder. Não são todos, mas muitos você são. falou da roupa de cama, né? Morde a roupa de cama, morde a roupa de uniforme. Há crianças que eu conheci em atividades que a gente fez junto com outras crianças que têm especialidade de se morder mesmo. Sim. Se morder a ponto de criar crosta. Sim. Ansiedade extrema. Eu não sei se os pais já fazem todo o acompanhamento, né? Mas o André começou a tomar o remédio para dormir e para ansiedade. Ele só toma essas duas medicações até hoje. Certo. E, agora, o que você poderia dizer para as mães, em especial, no acompanhamento do filho autista? Além de o primeiro reconhecer que é autista, que eu acho que a parte principal seria essa. Né? Eu acho, a minha opinião e pelo meu conhecimento, né, não dizer que tudo pode ser autismo, porque Sim. há pais também, há os dois lados. Há pais também que se a criança for um pouco alerta, se for um pouco calma, se for, já está dizendo, acho que meu filho é autista. Sim. E não é assim. Tem que ter esse cuidado, essa observação. Não é só também o que o médico dizer, porque você é quem acompanha seu filho, é você que vai dar todo esse histórico para o médico, que ele não convive, ele só vê numa consulta de minutos. Sim. Você é quem vai dizer, meu filho é assim, 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 assim. É por isso o cuidado dos pais, falar mesmo do seu filho, né? Dizer o que ele tem, porque só vai ajudar, né? Então tem que ter essa observação, não dizer que tudo, meu filho é autista, todo mundo hoje parece que está dizendo que o filho é autista, né? Então, às vezes, é só elétrico, né? Ou não, é mais quieto, mas observar e acompanhar e explicar para o médico direitinho e fazer todo exame que possa ser, né? Para identificá-lo com a especialidade que for, que não é só autismo. Que benefícios pode ter o autista e onde procurar e como procurar? Como fazer com que ele se enquadre na obtenção desses benefícios? Então, após o laudo é fundamental para você ter o que vai precisar, pelo menos, né, o básico que vai precisar para o seu filho. O laudo é muito importante. Depois do laudo, você ir a escola especializada, os benefícios de transporte, né? Você faz um cartão. Esse cartão, seu filho é completamente dependente.
ele tem direito ao acompanhante, que é ele, você, ou ele e outra pessoa. Então, ninguém paga a passagem dentro da cidade, no caso de Brasília, né, que eu estou falando. Não paga passagem. Tem a interestadual também, né, que é um cartãozinho, já é outro cartãozinho. Hoje tem vagas, né, faz um crachazinho igual do idoso, né? Tem vagas especializadas, tem cinema que tem desconto e às vezes até gratuito. Medicação, né? Lá em Brasília tem a medicação, não paga, né? Que ele toma. Talvez tenha algumas que o governo não passe, né? Mas a maioria não paga. O BPC, que é o direito, que é o do INSS, né? O benefício da prestação continuada. O benefício da prestação continuada é para quem tem a renda baixa, né? Quem está enquadrado no cadastro único, né? Tem direito ao INSS, você vai atrás. Quem tem uma renda alta tem direito a desconto em transporte de carros, na compra de carro, a média de 30%, eu acho, se eu não me engano. Então é um desconto muito bom, né? Então, assim, tem muitos benefícios, mas tudo depois do laudo. Tem que ter o laudo para ter tudo isso, entendeu? Isso é bom mesmo, né? Que não precisasse desses benefícios, né? Não é bom se não precisar. Eu digo assim, porque tem muita gente que não sabe. Olha, gente, tem crianças especiais que ficam dentro de casa, sem ajuda, sem um benefício, tem criança que não sai na rua, porque dá trabalho, porque grita, porque, sabe? Então, não é fácil, mas você não vai deixar seu filho dentro de casa sem uma convivência, porque no caso do autismo, quanto mais estimulação, contato, quanto mais tem alguém, o André, ele não faz, se você disser, oi André, oi. Mas se você dizer, oi André, tudo bem, puxa uma conversa com ele, ele fala. E assim são outros que têm um grau mais leve, faz isso, mas há pessoas que não tiram de dentro de casa, nem para a escola vão, né? Então, quanto você puder colocar na escola, que é socialização, levar para um shopping, levar para uma loja, levar para um banco, eles andam para tudo. Olha, e até é interessante você falar isso, porque vocês sabem, eu gosto de fazer essas entrevistas e abordar esses assuntos. E eu estou aqui em Fortaleza e estava fazendo um bate-papo com a minha mãe, certo? A avó do André. E ele estava assim de longe observando, eu conversando com a minha mãe, gravando e tal, aquela coisa toda, perguntando para ela. Quando terminou tudo, ele chegou para mim e disse assim, ei pai, quando é que você vai fazer uma entrevista comigo, né? Aí eu disse, meu gato, na hora que você quiser. Você vamos falar sobre o quê? Aí ele disse, autismo, né? Vamos falar sobre autismo. Eu acho que é porque antes a gente estava falando sobre autismo, conversando com ele, né? E eu disse, olha, ótimo, para falar a verdade, eu não tinha nem me apercebido, assim, da necessidade naquele momento, de fazer esse bate-papo. E aí, fizemos um bate-papo com o André e foi uma maravilha. E é por isso que eu estou aqui agora com a mãe do André, que é minha irmã, a gente complementando aqui essas informações para que a gente possa passar para o público uma informação que possa ser útil aos pais, às mães de autistas, né? De pessoas que estão passando por essa mesma situação. São muitas informações, são muitas, assim, é porque não dá pra gente, né, dizer tudo também, em poucas palavras, em pouco tempo, a gente depois vai pensar, eu podia ter dito isso, porque, gente, é uma vivência de anos com o autismo. São 19 anos, né? 19 anos, então eu já passei etapas de não vestir nenhuma roupa, etapas para não sair, porque quando ele era pequeno a socialização dele era difícil demais. Hoje ele não queria vestir a roupa de jeito nenhum, né? Ele sabia a roupa de casa e a roupa de sair. Sim. Se fosse vestir a roupa de sair, meu Deus, ele tirava. A escola, tu lembra, né? A escola tirava o sapato, colocava. Nunca foi fácil, gente. Não é fácil. A gente sabe a dificuldade. Quem tá lá fora não sabe ver todo bonitinho, todo arrumadinho, mas a gente sabe que até chegar ali outra não coisa, é fácil. Fala um pouquinho da questão das próprias necessidades
físico, né? Gente, mas uma coisa que eu preciso dizer é que o amor... Eu, às vezes, sabe, eu me arrepio quando eu falo do meu filho. Às vezes eu olho pra ele, é um amor, assim, tão grande, que eu não sei explicar. Eu faço de tudo para não diferenciar do meu outro filho, que eu amo de paixão também. Mas o André, porque é inexplicável. Então, eu agradeço a Deus todo dia o amor que eu sinto pelo meu filho. Porque eu fico imaginando a gente cuidar de um serzinho tão indefeso, sem amor. Verdade. Porque não é fácil, sabe? Mas o amor supera tudo. E ele me ensinou demais. Ele me ensinou a ser mais paciente, porque eu tenho que me conter para não passar. Outra coisa, eu não posso passar para ele tristeza. Eu não posso chorar perto dele. Eu não posso passar uma tristeza. Ele percebe tudo. Ele tem assim uma memória e também ele percebe você de cima a baixo, como se diz. Então eu não posso passar nada negativo para ele, que ele fica triste. E ele além de triste, ele pode sair do equilíbrio dele. E eu faço de tudo para ele não sair do equilíbrio dele, porque daí acontece, desencadeia outras coisas, né? Sair na rua, perder o foco, quebrar, sabe? Tudo isso tem que ter o equilíbrio para não chegar naquele ponto. Então, esse amor é importantíssimo você ter. E eu acredito que é muito difícil uma mãe e um pai não ter, né? Verdade. Mas você perguntou outra coisa? Não, da dificuldade. Mas antes de entrar nas dificuldades, eu quero ficar ainda nesse tema do amor. Que o foco principal, este é o foco principal que eu queria que chegasse às pessoas. É que essas pessoas, eles, no caso, não só os autistas, acho que todos precisam ser amados, mas eles em especial. E o que a gente observa, e que eu também acompanho, claro, mesmo muitas vezes à distância, mas acompanho que esse carinho, esse amor é o principal remédio que tem para a evolução e a socialização de um autista. Mas era com relação às necessidades, porque eu acho que hoje já melhorou um pouco, mas era sempre muito dependente, né? Sempre muito dependente, para o banho, para vestir, ele fez muita terapia ocupacional, né, que ensinava desde colocar o cadastro. Foi muito bom o tempo que eu fiz muito tratamento com o André, né? As terapias ocupacional foi muito bom porque ensina muito para a vivência, né, para o dia, embora mas eles não aprendem, eles acabam que não interessa, é como se não aprendesse, mas alguma coisa fica. Estimula, né? Então a gente fez muito isso. Eu fiz o que eu pude, eu acho. Às vezes eu me pergunto, às vezes eu me pergunto, meu Deus, será que eu estou fazendo a coisa direito, né? Para ele evoluir, para ele crescer, para ele o amanhã dele. Eu sei que mãe mima, né? Faz por ele, não deixa ele fazer. As pessoas que estão de fora dizem, né? Você poderia soltar mais um pouco, mas eu acho que aos poucos ele vai aprendendo a cada dia, a cada ano que passa, e minha missão é essa. Então eu estou do lado dele até o fim. Pois então, agora para a gente encerrar aqui esse bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para as mães, em especial, para os pais, né? Mas a mãe é sempre aquela que está mais... Que mensagem você poderia deixar? O casal é muito importante, a figura paterna é muito importante, porque uma coisa é certa, a gente cuida do filho, mas da mãe quem cuida? Então eu fiz tratamentos lá em Brasília, de ter ele ir para uma sala e eu ir para outra, atendimento psicológico. Por quê? Porque quem cuida da gente, né? Então a gente tem que estar com uma cabeça boa, uma cabeça sã para ajudar aquela criança. E eu tenho a sorte de ter minha família, né? De ter minhas irmãs, estão sempre por perto, meus irmãos, a minha família toda. Ele é querido demais, ele é muito querido. Em todo canto que meu filho vai, ele é querido. Mas isso é fundamental, a família por perto, ajudando, porque só a mãe não dá conta. E uma coisa é certa, conheci muitas famílias que o pai foi embora.
Muitas. O pai foi embora, a mãe ficou só. Isso é doído, viu? Porque a gente precisa do pai, a gente precisa do paterno. Olha, às vezes não tem quem leve. Ou se tivesse alguém para levar meu filho para passear um pouco, para eu ficar só comigo mesmo um pouco. A gente tem vida também, né? A gente tem uma vida para viver. E graças a Deus eu tenho uma sorte de ter sempre minha família por perto me ajudando. Meu outro filho é um anjo da guarda, me ajuda muito com ele, né? Eu nunca deixo ele só, nunca, nem de dia nem de noite. Sempre tem alguém com ele, né? Mas a família é importante, o casal é importantíssimo e as mães têm que se cuidar, senão não dá conta. Verdade. Tem que fazer as terapias, tem que chorar quando precisar em algum lugar, tem que chorar, botar pra fora aquele, porque, gente, não é falta de amor, não é isso, mas pesa, né? Porque junta tudo, não é só um filho que temos uma vida, temos uma responsabilidade, uma casa, outros filhos, eu sei que não é fácil, né? Verdade. Então, e o amor, primeiro de tudo, é amar a ele e se amar também, para dar conta. Com certeza. Né? Muita gente não quer conversar com os meninos, as meninas. Outra coisa, a incidência, eu não sei a porcentagem, mas menino dispara na frente, meninas são poucas autistas. Né? Então, há muita gente que não quer conversar porque eles não desenvolvem um diálogo, uma conversa. Repete muito, né? Repete muito. E quando eles pegam um tema, se eles pegam um tema de jogo, só fala em jogo. Se ele pega um tema de carro, o André só falava em carro desde pequenininho. Quando começou a falar, ele conhece tudo que é marca de carro, só fala em carro. Então, as pessoas tratam bem tudo, mas não vão sentar e dialogar com aquela criança. Por isso que é bom eles estarem com eles. Quando eu vou nas terapias com ele, que tem os outros meninos que são autistas, que têm outras especialidades, se você vê, desenvolve conversa entre eles. Então, tem que ter isso. Não acho que é discriminar seu filho. Ah, não, vou estar discriminando meu filho. Meu filho não é taxar, não é discriminar, mas é um ambiente que ele se sente bem também. Entendeu? Interagir, né? Nunca afastei meu filho do que ele é. Nunca. Quem dera que ele não fosse, que ele fosse mais capaz, que ele soubesse cuidar da sua própria vida, isso seria maravilhoso. Mas se ele não veio assim, a gente ajuda no que pode até o fim, para ele crescer, para ele progredir, para ele ser uma pessoa melhor para ele mesmo, né? Para ele mesmo e ser o que ele quiser ser, porque muitos pais querem que ele esteja na escola. A escola, para uns, é muito, se sente bem. No caso do André, a escola em si é como se fosse uma tortura. Porque ele fica sentado numa cadeira, ele não consegue ficar sentado muito tempo. Então aquilo não interessa a ele, aquele beabá do português, da geografia, aquilo não interessa a eles. Mas enquanto você consegue que ele vá, é socialização. Eu penso mais na socialização dele estar com outras crianças, com outras pessoas e não só dentro de casa. Dentro de casa não ajuda, só dentro de casa, porque ele não vai estimular, não é para ser. Muito bem, pessoal. Esse nosso bate-papo, como eu falei no início, tem a finalidade principal de tentar ajudar, de mostrar com mais transparência, mostrar com a visão de quem conhece de perto, de quem vive esta realidade diuturnamente. Então, a nossa ideia é essa. Eu espero que esse nosso bate-papo seja útil para as mães, para os pais que têm um filho ou uma filha autista. Ok? Mais algo a acrescentar? São tantas coisas, mas vai ficar para a próxima. Da gente fazer mais alguma coisa. Mas é isso, é cuidar bem, é proteger. É soltar um pouquinho de vez em quando para ver até onde ele vai. Quando o André tá comigo, ele é uma pessoa. Quando ele tá com você, por exemplo, ele interage mais, ele fala mais, você puxa, ele fala. Então,
A socialização para eles é estimulação para o crescimento deles, que é ritual. Eles vão criando rituais. Se ele tem um ritual de estar falando, ele fala, entendeu? São rituais. Você vai criando esses ambientes para ele desenvolver mais. Muito bem. Então, um forte abraço a todos vocês. Obrigada. E o nosso tema de hoje foi autismo. E nós vamos dar sequência a este assunto, vamos tirar dúvidas. Se alguém tiver dúvidas com relação a ele, pode entrar aí no chat, aí nas conversas aí da rede social na qual esteja sendo publicado. A gente procura ajudar e esclarecer. Forte abraço a todos.